Bem-vindo a mais um tutorial. Nesse vídeo estaremos falando sobre o gerador de relatórios. O gerador de relatório ele foi desenvolvido com o propósito de auxiliar o desenvolvimento de novos relatórios com os dados que são gerados a partir do sistema Integra. O gerador de relatório ele é similar ao gerador de etiquetas e foi desenvolvido em Delphi, onde a gente pode montar os relatórios utilizando a ferramenta do Reporter Builder. Os requisitos de instalação são os mesmos. O banco de dados tem que estar instalado, os dados do Integra migrados para o banco de dados Postgre, pois é dali que a gente vai fazer a leitura dos dados para impressão. Vejamos como funciona na prática. Durante o login, será verificado se o sistema possui atualizações automáticas e também será verificado se o usuário que está logando é administrador. Isso porque algumas funcionalidades dentro do sistema só são habilitadas para o usuário administrador. Faremos o login com o usuário administrador e depois falaremos sobre as funcionalidades que não são permitidas para os demais usuários. Ao logar no sistema, todas as consultas já montadas são apresentadas, possuindo elas relatório ou não. Nessa aba Arquivo do relatório, são apresentados o nome dos relatórios montados. Sendo assim, uma consulta que não tenha um relatório montado, ela não vai ser impressa. Terá que ser realizado a criação do relatório antes. Vamos montar uma consulta aqui bem simples para poder estar explicando a geração do relatório. Depois voltaremos para a aba Consulta, porque é a aba mais difícil de se entender. Explicaremos ela bem detalhadamente. A primeira consulta que montaremos aqui será de clientes. Clientes Agenda. Vamos pegar aqui simplesmente o cadastro de cliente. Selecionamos aqui o cadastro de cliente. Vamos selecionar todos os campos mesmo da tabela de cliente. E não vamos colocar nenhum filtro. Só vamos pegar todo o cadastro de clientes e vamos salvar. Com isso, eu montei uma consulta aqui. É uma consulta, note que ela tem o nome, clientes agenda, mas ela não tem um arquivo de relatório e não a categoria. Categoria aqui só serve para filtrar. Se eu quisesse filtrar aqui somente os relatórios de clientes, eu filtraria aqui. Nada mais é essa categoria do que isso. Caso a pessoa tenha aqui mais relatórios aqui que vai dar rolagem e fique difícil para localizar, então temos a categoria para poder estar filtrando isso. Se eu tentar imprimir esse relatório aqui, vai me avisar que a consulta não possui um relatório. Então, como faremos aqui para criar um relatório? Botão adicionar um relatório, informamos uma categoria e o nome do arquivo, arquivo RTM do relatório, porque o relatório nada mais é do que uma configuração de como imprimir os dados. Essa configuração ela fica armazenada no arquivo que a gente chama de arquivo RTM. Na pasta de instalação do sistema, temos aqui o endereço de onde será gravado esses arquivos. Por default, é na própria pasta padrão do sistema. Aqui, nos testes, a gente coloca ele na rede para poder estar compartilhando um com o outro. Então, aqui que ficam os arquivos. Não posso salvar aqui com o mesmo nome de algum arquivo já existente. Então, vou colocar aqui, cliente agenda, que não possui, salvou. Criou um arquivozinho aqui na pasta, cliente agenda. Que é esse relatório que está sendo apresentado aqui, que não tem nada. Para criar um relatório, nós já vimos como é bem simples. Nós simplesmente puxamos os dados que queremos imprimir para a zona de impressão. No caso que eu puxei somente o nome do cliente. E está lá todos os nomes dos clientes. Posso colocar aqui o telefone, outras informações que eu quiser. Uma outra forma de se criar relatório, muito simples, é pedindo um novo, selecionando a opção de assistente de relatório. Aqui nós selecionamos os dados que nós queremos imprimir. Por exemplo, vou pedir aqui o nome, o telefone. No caso aqui, vamos pedir o DDD também, né? DDD.
fone, depois DDD celular, e e-mail. Os dados ali de uma agenda. Pedimos próximo. Se eu quisesse agrupar por algum registro, por exemplo, se a gente tivesse agrupando por estado, por exemplo, a gente voltar aqui, ó, a gente pode pedir para imprimir também o estado, né? Então a gente pede para agrupar por estado. Pedimos próximo. Aqui é a forma que a gente quer imprimir os dados, se é em paisagem, retrato, ele vai dar um preview aqui à esquerda para a gente ver. Pode estar imprimindo assim, alinhado à esquerda. Próximo, o layout, basicamente vai alterar cor e fonte. Nesse layout aqui, negrito. Próximo, finalizar. Ele já vai montar o relatório para mim, já vai pré-configurar. Basta eu vir aqui em design agora, e alterar o título, por exemplo. Contato clientes, por exemplo. E se eu achar que a fonte não está bem, ou o tamanho, eu vou alterando aqui. Aqui eu gosto de colocar página do conjunto descritiva, que ele me apresenta aqui a total de página. E tá lá, negrito, por exemplo, poderia estar tirando esse negrito que ele colocou aqui, ó. Ou alterando essa linha também. Vamos ver se a gente seleciona essa linha aqui para pontilhada. E remover o negrito aqui também, a necessidade de negrito. E tá lá o relatório. Detalhe, como a gente criou um novo relatório por cima daquele outro, a gente tem que dar um save e temos que salvar com o mesmo nome, clientes agenda. Não podemos, em hipótese alguma, salvar com outro nome que não vai dar certo. Fechamos aqui. Está lá o relatório montado. Ao clicar em imprimir aqui, como não tem nenhum filtro adicionado nessa consulta, ele já faz a pesquisa para a gente, já demonstra aqui na tela. Então ele já está montando aqui, já entrei na tela de impressão com a realização da consulta. Quando os dados estão apresentados na tela, basta eu clicar no botão imprimir para ser apresentado o relatório. E daqui a gente pode imprimir em PDF, enfim, tomar a decisão que a gente quiser. Voltando aqui na aba consulta, nós vimos que nós podemos criar novas consultas a partir dessa aba aqui, de criação e modificação de consultas. Porém, a gente viu de forma bem superficial como ela funciona. Bom, para estar se buscando a informação do banco, a gente precisa montar uma consulta SQL para isso. O que tentamos fazer, né, nessa aba aqui foi criar consultas SQL via cliques, para que qualquer pessoa conseguisse montar pelo menos um relatório simples, né? Às vezes a demanda do cliente é bem simples, é um relatório bem simples que basta buscar resultado de uma tabela ou outra, um relacionamento com 2 ou 3 tabelas às vezes, e a gente fica agarrado, né? Porque no Integra é complicado se montar essas consultas. Então a gente conseguiu fazer uma tela onde você consegue extrair bastante informação com cliques. Eu posso simplesmente vir aqui e estar descrevendo aqui o meu comando. Por exemplo, selecione tudo da tabela K de CLI, where, por exemplo, nome, like, vou botar aqui, João, percento. Vai trazer todos os cadastros de cliente que comecem com João. Vamos ver, está lá consultando. 35 registros encontrados. Aí, mas como é que eu posso estar fazendo isso aí via clique? Ok, a gente vem aqui
em cima. Observe que conforme eu vou clicando, ele vai mudando aqui já a tabela que ele vai buscar. E ele sempre adiciona ali um select asterisco from tabela. Você está selecionando todos os registros da tabela que você clicou. No lado direito, a gente tem a especificação das colunas daquela tabela. Por exemplo, aqui eu não vou buscar todo mundo da tabela cadastro de cliente, eu vou buscar somente o nome. Vou buscar aqui também o DDD, o telefone, que é fone, o DDD celular, o celular e o e-mail. Buscar essas informações. Se eu quiser relacionar a tabela de cliente com a tabela cargo, situação ou empresa, eu posso, porque existe relacionamento entre essas tabelas. Algumas tabelas não têm relacionamento e não vão aparecer relacionamentos aqui. Aqui, por exemplo, o cadastro de cliente está relacionado com o cadastro de cargo. Se eu clicar aqui na tabela cadastro de cargo duas vezes, são apresentados todos os campos da tabela cargo. Eu posso aqui, por exemplo, pedir para imprimir também o campo cargo e o campo descrição. Note que ele jogou aqui os dois campos da tabela de cargo e fez um relacionamento aqui embaixo. Ou seja, ele relacionou o cadastro de cliente com o cadastro de cargo e mandamos imprimir aqui os dois campos. Se eu pesquisar aqui agora, observe que ele vai imprimir todos esses dados que eu pedi de cliente e os dois dados que eu pedi na tabela de cargo. Para que eu adicione um filtro, como eu tinha feito anteriormente, né? Nome igual a João. Eu consigo fazer isso via clique. Esse primeiro filtro aqui, esse primeiro local aqui de edição de filtro, corresponde ao filtro da primeira tabela que você estiver trabalhando aqui, né? No nosso layout, nós trabalhamos com uma tabela, os campos dessa tabela, a tabela relacionada a ela, se você estiver utilizando, no caso que a gente está trabalhando com a tabela de cadastro de cargo relacionado com os campos da tabela cargo. O segundo filtro vem daqui, vem dessa tabela relacionada. Se eu estivesse trabalhando com cadastro situação, eu teria que clicar na tabela cadastro situação, que os campos aqui correspondem à tabela de cadastro situação. Quando eu clico na tabela cadastro de cargo, esse filtro aqui modifica para os campos da tabela cadastro de cargo. Vamos adicionar aqui primeiro um filtro do nome igual a João, por exemplo. Campo, venho aqui, são os campos da tabela cliente, seleciono aqui nome. A operação, eu quero o nome aproximado a João, porque igual teria que ser o nome exato. Então, vamos adicionar aqui aproximada João. E essa palavrinha João, ela vai ser flexível. Vamos ver mais adiante como é essa flexibilidade. Não vai ser fixo João, não. Quando ele for imprimir, ele vai determinar, eu quero agora João, eu quero Joaquim, quero Manuel, ele vai escolher isso daqui no momento de imprimir. Então, quando eu cliquei no mais, ele adicionou aqui para mim uma cláusula. Ele adicionou aqui where, cadcli, nome, like João. O mesmo eu posso fazer aqui, por exemplo, com a descrição do cargo. Todo mundo aqui está diverso, mas vamos adicionar um filtro para isso aqui também. Eu clico aqui no cadastro de cargo. Os campos que são apresentados aqui são correspondentes ao cadastro de cargo. Eu busco aqui a descrição. E eu quero igual, exatamente igual a diversas. Se não for diversas, não vai ser apresentado.